16ª leitura do ano foi este livrão aqui, que me acompanhou durante algumas semanas e que me deixou encantada e com aquele sentimento de existem motivos claros para um clássico ser um clássico. Olá, eu sou Maria Carolina, bacharel em psicologia e produtora de conteúdo há mais de 4 anos lá no Instagram. E hoje eu queria conversar com vocês aqui um pouquinho sobre este livrão que me encantou absurdamente, O Retrato de Dorian Gray. E antes de mais nada, já aviso que isso aqui não é uma resenha. O objetivo aqui não é a gente conversar como uma resenha, uma crítica do livro, mas a gente conversar sobre as questões psicológicas que estão acontecendo com Dorian Gray aqui neste clássico da literatura inglesa. Um breve adendo, eu li nessa edição da Penguin e gostei bastante da edição, gostei bastante da tradução, eu acho muito bonitinha essas capinhas assim deles, então pra mim tá ótimo. E eu recomendo bastante. Então, se você gosta dessas análises de personagens, aproveita e comenta aqui embaixo qual é a sua visão do retrato de Dorian Gray e também se você tem outras análises que você gostaria que eu trouxesse aqui pro canal. Caso você não conheça, eu vou deixar aqui embaixo alguns vídeos que você pode ver as resenhas mais assim, literárias mesmo da obra. Mas, se você não conhece, eu vou te dar aqui um resumo. O Retrato do Dorian Gray, ele é uma história bem inspirada ali nas histórias de Narciso e do Fausto. Gray é um jovem muito bonito que vai fazer um trabalho ali sendo modelo para o seu amigo Basil, que vai pintar o seu retrato. A gente vai conseguir ver ali algumas nuances do que está acontecendo, porque Basil tem um encantamento por Dorian Gray, por questão da beleza dele e o valor daquele quadro, daquela obra que ele está colocando ali. Dorian Gray, por outro lado, nunca tinha reparado nisso tudo, mas quando o retrato fica pronto, ele percebe a sua beleza, ele percebe ali a arte pela arte. Nesse livro a gente vai ter todo um debate sobre a função artística. Ele percebe, ele fica fascinado com o quadro, ele coloca o quadro na casa dele e ele faz uma espécie de troca, em que ele pede que o quadro envelheça, mas que ele continue bonito como ele estava ali naquele momento. A história vai se desenrolando, Dorian Gray se afasta de Basil e fica muito amigo ali de Lord Henry, que vai ensiná-lo os prazeres da vida. E aí sim as coisas vão acontecendo e a gente começa a ver que a promessa e o pedido ali do Dorian Gray se cumpriu. O quadro está envelhecendo à medida que ele vai tomando atitudes drásticas, atitudes antiéticas na vida dele. E ele, por outro lado, permanece com a beleza intocável. Esse aqui é o resumão da obra, sem muitos spoilers do que vai acontecer. Isso aqui é assim o que acontece de uma forma bem geral, como uma sinopse. Se você não quiser spoilers, já te aviso para você parar o vídeo aqui, vai lá fazer sua leitura e depois você volta e comenta aqui o que você está achando. Primeiro ponto muito interessante de ser analisado nessa história é como Dorian Gray é um homem ali extremamente vulnerável porque ele não tem direito às suas âncoras, às suas bússolas internas. Sabe aquele papo que a gente já teve aqui algumas vezes sobre a questão dos valores, que são objetivos que a gente tem, mas que a gente nunca vai de fato alcançá-los, mas vão ser assim um norte para onde que a gente tem que ir, como uma bússola interna. Dorian Gray, quando ele primeiro aparece ali na história, ele está como uma tela em branco. A gente consegue ver que ele nem entende muito bem o valor daquele quadro, ele não entende muito bem o valor e não entende nem que ele tem aquela beleza toda. Tudo isso vai sendo explicado para ele e a gente consegue ver como ele se apropria sem tantos questionamentos. Isso é um dos sinais clássicos de que não tem ali uma bússola interna que está dizendo se aquilo está a favor ou contra a direção que ele deveria caminhar de fato. A gente simplesmente vê que ele recebe as coisas de fora e ele fala, ok, é com isso que eu vou seguir, e aceita tudo aquilo como verdades universais. Essa questão do Dorian Gray ser ali como uma tela em branco é muito do que a gente consegue ver que justifica toda a influência que Lord Henry vai colocando para ele. Lord Henry leva a vida a seu próprio modo, com as suas próprias verdades e de uma forma que aparentemente é coerente para o estilo que ele quer. Já Dorian Gray a gente não tem tanta essa certeza, porque ele chega ali sem muitos precedentes. Gray chega na história sem tanta coragem realmente do que ele considera certo ou errado. E aí é o caminho mais fácil para a gente se levar para os prazeres mais curtos da nossa vida. Esse é o caminho mais fácil para a gente conseguir se deixar levar pela felicidade que é aparente, aquela felicidade que enche,
mas que no fim do dia leva ele de volta para casa para ficar ali olhando para o quadro e se fazendo mil questionamentos internos. Busca pelos prazeres imediatos e pela satisfação rápida é uma das coisas que a gente consegue ver também lá para frente do livro, que o levam a se afastar e cometer um ato drástico contra o próprio Basil, que era ali o seu primeiro amigo. A gente consegue ver essa diferença dos prazeres rápidos para uma felicidade realmente, porque a felicidade vai ser composta por uma série de itens que não apenas as boas emoções. Uma das características principais de uma felicidade genuína está ali nos seus relacionamentos, está no seu sentimento de propósito, de sentido para o que você está fazendo, que são coisas que a gente não vê acontecendo com Dorian Gray. Muito pelo contrário, Dorian Gray tem ali os seus amigos, mas nenhum deles sabe a verdade sobre aquele quadro. Conforme o quadro vai ali sendo deturpado, Dorian Gray o esconde e nenhum dos seus aparentes amigos e conhecidos tem acesso. No momento em que ele deixa alguém ver o quadro, é o próprio Basil, a gente vê que Basil fica horrorizado com o que está acontecendo e dá uma chamada no Dorian Gray sobre as atitudes que ele tem levado na vida dele. E Dorian Gray se revolta, justamente porque ele vai contra aquele senso de prazer momentâneo que o Dorian Gray tem buscado, que é justificado pela sua falta de valores. No decorrer da história, a gente consegue ver como toda essa dinâmica de mentiras aqui, segredos ali, como todos esses atos antiéticos que Dorian Gray tem realizado sem nem se questionar o que está fazendo, vai o levando a um estado de isolamento e uma consequente autodestruição. Isso, muitas vezes, é o que acontece quando as pessoas não têm essa bússola interna muito bem calibrada. A gente acaba se contentando com pequenos prazeres que, no fim do dia, mantém ali, de certa forma, a nossa insônia, preocupação e sentimento de que eu deveria estar fazendo algo, mas eu não sei muito bem o que. A gente consegue ver isso muito bem na obra do Oscar Wilde, mas também é extremamente aplicável para a realidade que a gente vê hoje das redes sociais. A gente consegue ver como as pessoas usam também as redes sociais como seu próprio retrato, como uma forma de mostrar que existe uma realidade em que tudo está bem, enquanto no seu mais íntimo você está negando tudo aquilo e evitando olhar para as emoções que o incomodam. Tudo isso vai acontecendo ali com Dorian Gray, a gente vai tendo esse senso de que ele está se destruindo com mais e mais urgência no decorrer do livro. A gente começa a ver como ele vai ficando ansioso e olhando para aqueles pensamentos de quando irão descobrir a verdade sobre ele e se realmente alguém irá descobri-lo. A gente vê que tem algumas passagens em que ele está até, de certa forma, paranoico, com o medo que as pessoas descubram a realidade. E é aí que a gente consegue ver que, apesar de ele estar ali realmente vivendo a vida a seu próprio modo, sem tantos valores, sem tanto norte do que ele realmente quer, existe sim um senso de antiética. E a gente consegue ver isso muito claro, porque uma das formas mais fáceis de se identificar se existe ou não algo certo ou ético sendo feito é o quanto essa pessoa se preocupa com a possibilidade de outros saberem o que ela está fazendo. Resumindo, esse aqui é um livrão. Eu adorei e quis muito trazer aqui para o canal. Eu sei que é um conteúdo um tanto diferente do que a gente está acostumado aqui, mas vocês sabem que eu tenho a leitura como um hobby muito grande da minha vida e que, vez ou outra, conversa muito bem com a realidade ali da psicologia. Eu gosto muito dessa conversa que a gente consegue ter através da arte, porque muitas vezes ela traz a possibilidade da gente conversar sobre coisas que no plano mais palpável, mais racional, a gente não consegue. Mas que quando a gente vê a vida de um outro personagem faz total sentido.